Existem inúmeras estrelas no universo que se destacam por seu tamanho e brilho. Aqui está uma lista das 30 maiores estrelas conhecidas, junto com suas temperaturas e uma comparação de tamanho em relação ao nosso Sol. 1. O Y Scuti, uma das maiores estrelas conhecidas, com um diâmetro cerca de 1.700 vezes maior que o do Sol. Sua temperatura superficial é de aproximadamente 3.700 Kelvin. 2. VY Canis Majoris, esta supergigante vermelha tem um diâmetro de cerca de 1.400 vezes o do Sol e uma temperatura de cerca de 3.500 Kelvin. 3. Betelgeuse, uma supergigante vermelha na constelação de Órion, seu tamanho é aproximadamente 1.300 vezes maior que o do Sol. Sua temperatura superficial é de aproximadamente 3.400 Kelvin. 4. Antares, outra supergigante vermelha, localizada na constelação de Escorpião, tem cerca de 700 vezes o tamanho do Sol e uma temperatura de cerca de 3.500 Kelvin. 5. Mu Cephei, também conhecida como estrela granada, tem um diâmetro cerca de 1.650 vezes maior que o do Sol e uma temperatura de aproximadamente 3.500 Kelvin. 6. RW Cephei, é cerca de 1.535 vezes maior que o Sol e tem uma temperatura de cerca de 3.635 Kelvin. 7. VV Cephei A, esta supergigante variável tem um diâmetro de cerca de 1.400 vezes o do Sol e uma temperatura de aproximadamente 3.500 Kelvin. 8. V354 Cephei, aproximadamente 1.520 vezes maior que o Sol, com uma temperatura de cerca de 3.600 Kelvin. 9. VX Sagittarii, uma supergigante vermelha variável, seu tamanho é cerca de 1.500 vezes o do Sol, e sua temperatura é de aproximadamente 3.600 Kelvin. 10. KY Cygni, um pouco maior que 1.420 vezes o Sol, com uma temperatura em torno de 3.500 Kelvin. 11. KW Sagittarii, com um diâmetro cerca de 1.460 vezes maior que o do Sol e uma temperatura superficial de aproximadamente 3.700 Kelvin. 12. Ora 5171 A, uma estrela hipergigante amarela, seu diâmetro é cerca de 1.300 vezes maior que o do Sol, enquanto sua temperatura é de aproximadamente 5.000 Kelvin. 13. Centauri, aproximadamente 1.300 vezes maior que o Sol, sua temperatura é cerca de 3.450 Kelvin. 14. VV Cephei B. Embora menor que VV Cephei A, ainda é uma supergigante com cerca de 1.175 vezes o tamanho do Sol e uma temperatura de 3.800 Kelvin. 15. S Persei tem um diâmetro de cerca de 1.200 vezes o do Sol e uma temperatura superficial de cerca de 3.400 Kelvin. 16. PZ Cassiopeiae, seu diâmetro é cerca de 1.190 vezes maior que o do Sol, com uma temperatura de aproximadamente 3.700 Kelvin. 17. Vesternum de 1,26, cerca de 1.530 vezes maior que o Sol, possui uma temperatura em torno de 3.000 Kelvin. 18. NML Cygni, uma supergigante vermelha com um diâmetro de aproximadamente 1.650 vezes o do Sol e uma temperatura de cerca de 3.250 Kelvin. 19. V838 Monocerotis possui um diâmetro cerca de 1.570 vezes maior que o do Sol e uma temperatura de aproximadamente 3.900 Kelvin. 20. LMCR71, uma supergigante azul variável com cerca de 1.050 vezes o tamanho do Sol e uma temperatura em torno de 8.460 Kelvin. 21. Zeta Puppis, aproximadamente 1.005 vezes maior que o Sol e uma temperatura de cerca de 22.000 Kelvin. 22. R136A1, conhecida como uma das mais massivas estrelas no universo visível, com um diâmetro cerca de 30 vezes maior que o do Sol, sua temperatura é de cerca de 50.000 Kelvin. 23. CPD 573807, tem cerca de 835 vezes o diâmetro do Sol e uma temperatura de aproximadamente 30.000 Kelvin. 24. LMCR85, cerca de 875 vezes maior que o Sol e uma temperatura de aproximadamente 4.800 Kelvin. 25. Aldebaran, uma estrela gigante vermelha na constelação de Touro, com um diâmetro cerca de 44 vezes maior que o do Sol e uma temperatura de cerca de 3.900 Kelvin. 26. Polaris, a estrela norte, com cerca de 50 vezes o tamanho do Sol, e uma temperatura de aproximadamente 7.100 Kelvin. 27. Rigel, uma supergigante azul na constelação de Órion, tendo cerca de 79 vezes o diâmetro e uma temperatura aproximada de 11.000 Kelvin.
28. Deneb, parte da constelação de Cygnus, tem um diâmetro cerca de 203 vezes maior que o do Sol e uma temperatura de 8.500 Kelvin. 29. Mira A. Esta estrela variável da constelação de Cetus tem um diâmetro cerca de 322 vezes maior que o do Sol e uma temperatura de cerca de 3.000 Kelvin. 30. Mira B, menor que Mira A, possui um diâmetro de aproximadamente 50 vezes o do Sol e uma temperatura de cerca de 5.500 Kelvin.